Oi, gente! Então, resolvi fazer um IGTV pra vocês, porque algumas pessoas pediram depois que viram o nosso vídeo na Evisa, que foi publicado hoje no YouTube e no Instagram. E aí eu resolvi contar um pouquinho sobre a nossa história de imigração, com um pouquinho mais de detalhes, que naquele vídeo a gente teve que focar em outras coisas. Então vamos lá, pra quem tem interesse em saber como é que foi meu processo de imigração, eu vou contar um pouquinho agora. Em 2017, setembro de 2017, a gente resolveu começar a falar de sair do Brasil. Não preciso dar motivos, porque quem quer sair do Brasil sabe os motivos, né? Mas o maior deles, com certeza, é qualidade de vida. Então, em setembro de 2017, a gente começou a ver vídeo no YouTube, a gente começou a ver Instagram das pessoas que falavam no assunto, a gente começou a pesquisar no site, óbvio que é a fonte principal, né? A gente começou a pesquisar no site do governo canadense como que é pra imigrar pro Canadá. Inclusive, desde já aviso, gente, pesquise! Pesquise muito sobre o assunto, tá? Ninguém vai te dar de mão beijada e de graça. Então, pesquise sobre o assunto. Então, vamos lá. Aí a gente foi em muita feira, em Brasília aconteceram acho que umas 3 feiras sobre imigração, sobre estudar fora, enfim, intercâmbio, e a gente ia nessas feiras. A primeira feira que a gente foi, a gente não sabia nada sobre o Canadá, porque na verdade quem queria mudar de país era o Guilherme. Então, eu meio que deixava na mão dele esse processo todo. Então não sabia nada de Canadá, não sabia nada de nada. Fomos na feira, só tinha as barraquinhas mais sobre estudo, e aí a gente entrou na fila, enfim. Saímos de lá com alguma noção do que era o Canadá, de como é que era mudar pro Canadá, mas não sabia nada sobre Express Entry, sobre migração, sobre nada. A gente ficou sabendo sobre isso tudo. E aí, de lá, a gente teve alguns contatos e continuamos indo em algumas feiras. E aí, uma dessas feiras, inclusive, eu fui sorteada para ganhar uma bolsa de $2.000. $2.000 é muito dinheiro, gente. Para estudar em Niagara Falls. Eu fiquei super animada porque a ideia, no início, era eu vir estudando e o Guilherme vir trabalhando, né? Como vocês sabem, um vem trabalhando, um vem estudando quando você vem de casal. Porque o Guilherme é da área de TI e era mais fácil ele conseguir arrumar um emprego e sustentar a casa do que eu, né? Coitada, psicóloga, profissão regulamentada. Então eu viria estudando, fazendo um college de 1 ano, uma pós-graduação em RH, porque eu já tenho a formação em psicologia, então o plano já estava perfeito, né? Na nossa cabeça. Então, o que faltava para esse plano dar certo? Comprovar o inglês e dinheiro. Já saiba, tá? Processo Canadá, tenha inglês e tenha dinheiro. Nunca é demais, quanto mais melhor, inclusive. Então, em janeiro, a gente se matriculou em 2 escolas de inglês. No caso do Guilherme, eu matriculei em uma escola de inglês. Em relação ao inglês, muita gente me perguntou como que era o nosso inglês. Nós dois éramos formados naquela época de adolescência, né, que você faz inglês obrigado, porque os pais te obrigam. E eu fui formada numa escola que, enfim, não vamos falar nomes, mas eu fui formada numa escola que eu não recomendo, não acho boa, não acho que minha base de inglês era boa com essa formação. E o Guilherme era formado numa escola e continuou estudando ao longo do tempo e ele já tinha um inglês avançado, tá? Naquela época. O meu era aquele intermediário do Brasil, sabe quando a gente fala? Eu sou intermediário. Então, a gente resolveu entrar nas escolas de inglês novamente. O Guilherme já entrou numa escola normal, tá, gente? Escola de inglês presencial, você vai, faz a provinha pra passar de nível, essa escola. Então, ele entrou já no nível de conversação, pra prática, né, da língua, porque onde a gente falava inglês? Não falava inglês em Brasília, não é mesmo? Então, ele entrou na escola pra praticar realmente o speaking e o listening, enfim, mas era conversação. E eu entrei na escola mesmo, estudando gramática, estudando o speaking. E aí, vem a parte que é ralação. A gente, ó, temos provas, tá? Pode perguntar pra qualquer pessoa que conhecia a gente na época. A gente ia antes do trabalho, fazia uma aula de 1h30, ia pro trabalho, saía do trabalho, ia direto pra aula de novo. E às vezes pegava 2 aulas de noite, assim, umas 6h30 e uma outra umas 8. Temos provas de que isso é verdade. Então a gente engolia inglês, gente, é verdade, a gente estudava muito inglês. Depois o Guilherme entrou num preparatório específico pro IELTS. Então era um curso que era nas segundas e quartas à noite, focado apenas na prova do IELTS. Então além do inglês que a gente fazia na escolinha, que ele fazia conversação, ele fazia esse preparatório pro IELTS. E aí, por que a gente fazia tanto inglês? Primeiro porque o objetivo, né, missão dada, missão cumprida, o objetivo era vir para um país que falava inglês. Nossa ideia nunca foi ir para a província francesa, então sempre era falando inglês. Então tinha que ter. E o objetivo era eu entrar num college, então eu tinha que conseguir fazer o IELTS ou o TOEFL. Optei pelo TOEFL porque combinou mais com a minha personalidade e meu jeito de fazer prova. Em meados de abril, maio, por aí, eu fiz o TOEFL. Lembra que eu precisava passar por uma pós-graduação, né, e não por uma graduação. Então, a minha nota era suficiente apenas para um college normal, de 2 anos, e não para pós-graduação de 1 ano, como era o nosso plano. Então, assim, não era o fim do mundo, mas a gente ainda tinha a cartada do IELTS, né, do Guilherme, que tinha um inglês melhor que o meu. Em junho, o Guilherme resolveu fazer o IELTS. Ai, gente, é tão estresse essa história, nossa senhora. Vamos lá. Em junho, o Guilherme resolveu fazer o IELTS. E aí, aquela ansiedade, aquela insegurança, sai da prova, você pergunta pra pessoa, como é que você foi? Ai, acho que não deu, não.
né? Quem também é assim? Pois é. E aí, eu lembro que eu viajei, saiu o resultado da prova. Ele tinha conseguido quase o CLB9. Tinha faltado um ponto no writing. E aí, ai gente, que vergonha falar essa parte, eu sou meio chata, mas eu, eu tava viajando, eu lembro que eu falei pra ele, não é possível que você não conseguiu. Ai, não vou postar essa parte. Vão brigar comigo. Mas eu lembro que eu falava pra ele, eu chegando em Brasília, eu vou te colocar sentado na mesa pra você fazer um monte de redação, minhas férias. Não é possível que você não consiga fazer uma redação, todas as outras que são mais difíceis você tirou, não é possível que uma redação você não tirou a nota. Enfim, falei, não vou mentir, falei. E aí, ele conversou com o professor dele, né, desse preparatório do IELTS, e esse professor, obrigada, professor querido, se estiver assistindo, um beijo pra você. Esse professor abençoado falou, olha, se eu fosse você, eu pediria revisão de nota, porque tá muito discrepante as suas outras 3 notas tão altas e um writing tão baixo. Uma pessoa que fala o inglês não deveria, né, que tirou essas notas que você tirou, não deveria ter tirado essa nota no writing, pede a revisão. Aí eu falei pra ele pedir revisão, minha família inteira falou pra ele pedir revisão, fomos pedir revisão. R$300 pra pedir revisão, tá? Pedimos a revisão. Obviamente, Lady Murphy, na nossa época, o escritório, sei lá o que avalia, mas quem avalia, né, essa revisão, teve algum problema, atrasou. Pensa na ansiedade, gente. Sim, você tem que controlar a ansiedade no Plano Canadá, tá? Se bobear o passo número 1, é controle de ansiedade. E aí, demorou pra chegar esse resultado. Eu sei que, comecinho de agosto, chegou a nota dessa revisão. Fui eu que peguei lá no porteiro do meu prédio. Eu que peguei o resultado, morrendo de medo de abrir aquele envelope. Aí Guilherme falou, deixa de ser besta, abre logo esse envelope, porque ele tava no trabalho, né? Aí eu abri e tinha lá falando que a gente tinha conseguido 1 ponto, gente, não era meio ponto. Não era de 6 para 6,5, foi de 6 para 7 a nota do writing dele. Aí foi só alegria, né? Foi só alegria, porque aí a gente fez as contas e aí, consequentemente, com essa nota de CLB9, que a gente não achava que ia conseguir no início do processo, a gente não precisaria mais fazer o college, né? Para imigração, com esse objetivo. Porque a gente conseguiria a pontuação para imigrar com a pontuação que estava tendo na época. Aí a gente contratou a consultoria técnica, né, como foi dito no vídeo da Evisa, e aí encontramos a Lívia, e aí a Lívia fez com a gente a pontuação, realmente os cálculos, a gente conseguiria, e aí ela explicou mais ou menos como é que seria se inscrever, né, no Express Entry, e no mesmo dia a gente já desligou a chamada com ela, entrou no pool dos candidatos. E a gente, assim, tinha uma noção, né, de que aquela semana iria ter sorteio. Não é certo, eu sei que não é certo, mas a gente tem umas noções, quem estuda sobre o assunto, né? E aí, no dia seguinte, que a gente cadastrou todo no Express Entry, no dia seguinte teve um sorteio e a gente foi chamado. Pra curiosos de plantão, na época a pontuação tava bem mais baixa do que agora, né? Hoje em dia tá 470, na época foi 440 o sorteio. E aí a gente tava dentro porque a gente tinha 447. Ai, nossa senhora, foi um alívio, gente. Foi a época certa, né? Porque se deixasse pra hoje, não sei o que ia acontecer. Então a gente foi chamado e aí como a gente gostou da consulta, né, com a Lívia, a gente fechou o pacote com ela a partir dali, né, pós-ITA. Então a partir dali a gente teve um acompanhamento de consultoria mesmo, de imigração. E aí é aquela chatice, né, de correr atrás de documento, de fazer exame médico, de enviar a sua vida, tamanho do seu pé, você manda tudo, né, pro Canadá. E aquela ansiedade, aquela aflição, aquele estresse, nossa senhora. Acabou que no final das contas deu tudo certo. A nossa AOR era de 14 de outubro. E aí começa a maior ansiedade de todas, que aí você começa a pensar, né? Vê o monstrinho, começa a falar, será que você mandou todos os documentos mesmo? Será que você não preencheu alguma coisa errada? Será que a consultoria de imigração realmente sabe o que está fazendo? Pensei, Lívia, pensei mesmo. Enfim, aquelas vozezinhas de será, e se der errado, que a ansiedade enfia na nossa cabeça. Isso tudo passou pela nossa cabeça também. E aí a gente entrou em grupos de WhatsApp, tinha gente já esperando por 8 meses, 9 meses o PPR, né? E aí começou a dar mais ansiedade ainda, falando, ah não, do jeito que a gente é sortudo, o nosso vai demorar 1 ano, mas não é possível. E aí, graças a Deus, o nosso e-mail, né, chegou dia 29 de março de 2019, ano passado, isso. Ai, gente, é um alívio, é um alívio. Só que não chegou pra gente, né, chegou pro e-mail da consultoria, isso era uma sexta-feira à noite, chegou 11h55 da noite. Não fiquei sabendo de nada, inclusive nesse dia eu estava com meus amigos bebendo, curtindo. Dia seguinte, de manhã cedinho, a Lívia liga pra gente. Aí ela liga pra gente cedinho, falando, gente, o e-mail de vocês chegou, assim, ressaca, cansada, com sono. Eu só fiz, o que a Lívia tá, que e-mail é esse que a Lívia tá falando? Então foi assim que a gente recebeu o nosso aviso de que tinha chegado o nosso, né, é PPR o nome primeiro, né? O PR você pega só quando já chega aqui no Canadá mesmo, que aí você pega o PR Card, enfim. E aí começou a segunda etapa, né? A segunda etapa que é pós-visto, que é organizar tudo, que aí é a certeza de que você vem. É quando a ficha cai e você fala, meu Deus, tenho que ir mesmo agora. Aí você começa a organizar as coisas todas no Brasil, que antes você estava deixando de stand-by, porque vai que não desse certo, né? Você não ia pedir demissão. Você não ia, né? Não ia. Então as coisas começaram a se organizar. E aí compramos a nossa passagem pro dia 27
de junho de 2019. E desde então estamos no Canadá, completamos 6 meses agora em dezembro. E, gente, vale muito a pena, vale a pena o esforço. Mas a palavra mágica do Plano Canadá sempre será esforço. Bom, esse vídeo foi focando um pouquinho mais na ordem cronológica, na linha do tempo do nosso processo de imigração, mas faltaram vários detalhes, porque é impossível contar todos os detalhes assim em um vídeo. Mas eu deixei de propósito a parte de finanças e de dinheiro de fora, porque querendo ou não é a área que eu sou mais confortável em falar pra vocês sobre o assunto. E eu vou fazer um vídeo à parte sobre como economizar e como fazer planilhas e como juntar dinheiro pro Plano Canadá. Então isso será um vídeo parte 2 que eu vou gravar falando de dinheiro, mas saiba que tem essa parte. E, gente, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mande nos comentários, me mande por inbox se você tem vergonha de botar nos comentários. E um beijo e boa sorte pro plano de vocês. Espero que esse vídeo ajude em algum insight ou em alguma ideia. Beijos!